Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso primeiro vídeo de 2 vídeos, em alusão à Semana Nacional dos Arquivos, né? Quarta semana, a participação do curso de Arquivologia da UEPB. E hoje nós temos convidados especiais para esse primeiro vídeo. O primeiro vídeo tem a temática muito instigante, que é tecnologias nos currículos dos cursos de arquivologia. Como palestrantes, temos o professor doutor Daniel Flores, da Universidade Federal Fluminense, e a prata da casa, professor doutor Josemar Henrique de Mello, UEPB. Então, para esse debate, vou estipular 30 minutos, mas aí pode passar para concluir. O professor Daniel começa, depois o professor Josemar, e depois a gente faz o debate final. Saliento que esse nosso vídeo está sendo gravado no dia 28 de maio, agora mais precisamente 3h50 da tarde, mas o nosso vídeo vai estar disponível para vocês no dia 10/6, na Semana Nacional dos Arquivos, às 19 horas, no nosso página do Facebook e também no canal César da professora Eliette no YouTube. E lá, conforme for, para ter uma interação, vocês vão colocando as suas perguntas, a gente coleta as perguntas e passa para os nossos palestrantes, quando eles puderem, eles respondem, para ter uma interação com o nosso público. Então, vamos lá, eu passo a palavra para o professor Daniel Flores, e desde já agradeço esse atendimento do professor, porque foi uma estratégia nossa de tê-lo conosco, né? Porque ele está muito disputado. Professor Daniel, tem a palavra. Então, Sanderson, obrigado. Meus cumprimentos a todos e todas. Agradecer o convite, tanto ao Sanderson quanto ao Josemar, por me propiciar para ter esse momento de diálogo. Boa tarde, porque ele vai ser exibido às 19 horas, é isso, né, Sanderson? 19. Então, boa tarde a todos. A temática que me foi passado, as tecnologias, né? As tecnologias nos currículos de arquivologia no Brasil. Então, assim, quando eu fui refletir sobre isso, e até uma primeira reflexão que nós temos que fazer, o que são as tecnologias? Num primeiro momento, toda vez que a gente vê falar em tecnologia, a gente fica atrelando a tecnologia digital, tá? A TI, a tecnologia da informação. Bem, tecnologias era o papel, né, gente? Tecnologias de arquivologia, ou tecnologias que o arquivista precisava utilizar no seu fazer, né? Na gestão, preservação e acesso e transparência ativa. Então, as tecnologia foi papel, a tecnologia foi a pedra, a tecnologia foi o microfilme, a tecnologia foram os disquetes que a gente utilizou. Então, nós já estamos falando de uma tecnologia eletrônica, né? Por quê? Porque a gente inferia elétrons, tá? Nossa tecnologia atual agora é tecnologia digital, tá? Então, olhem como vem havendo sistematicamente evoluções. Se voltarmos 1 ou 2 décadas na arquivologia, nossa preocupação estava ligada à microfilmagem, como a tecnologia principal para a reprodução de documentos, tá? Nossa produção de documentos continuava sendo uma produção em documentos analógicos. Mudou muito, definitivamente mudou muito o fazer do arquivista. Esse mudar, vocês viram que eu fiz questão de nem ter slides aqui, eu fiz questão de vir dialogar e cortar a minha fala assim que eu tentar concluir um raciocínio mínimo e abrir para o Josemar e o Sanderson começarem a me instigar, a me provocar. Eu quero ter a liberdade de poder falar, né? Poder falar mais à vontade. Então, assim, ó, dois grandes momentos. Um grande momento é quando as instituições começam a demandar o uso de tecnologias digitais, de produção de documentos digitais, de reprodução de documentos analógicos em ambientes digitais. Nós estamos falando que isso já tem mais de década, tá? Essa demanda. E aí a gente tem um segundo momento, quando a ciência, a arquivologia, a pesquisa arquivologia, ela começou a responder a essa demanda. Porque se a gente olhar lá atrás,
o que é preservação de longo prazo, até o CIA, até o Conselho Internacional de Arquivos, tinha como patamar 5 anos. Tá? A preservação de longo prazo de um documento digital era 5 anos, com segurança. Gente, isso é inviável para um documento permanente. Isso é inviável para um documento de 100 anos, para um assentamento funcional digital, que por mais que ele não seja permanente, dependendo da avaliação e da esfera que eu vou avaliar, ele é um documento que vai durar 70, 80, 90 ou 100 anos. De um PEP, de um prontuário eletrônico de paciente com 20 anos após o último registro, se uma pessoa nasceu naquela cidade e viveu 90 anos, eu vou ter a preservação desse documento digital por mais de 100 anos. Tentem fazer uma analogia de quantos gestores nós vamos trocar durante esse ínterim todo de preservação desse documento digital. Nós vamos trocar de reitor a cada 5 anos, nós vamos trocar de diretor de centro de processamento de dados, nós vamos trocar de diretor de arquivo, de setor de arquivo, nós vamos trocar de tecnologias de armazenamento, de suporte, de software de gestão, de software de preservação, de padrão de metadados. As mudanças são muito grandes. Então, a ciência, quando eu dividi aqueles 2 grandes nichos, né, as instituições produtoras e mantenedoras de documentos e a ciência começou a responder a perguntas que nós tínhamos, mas nós não tínhamos respostas. A ciência deu conta, como sempre, né? Novamente reforçando o papel da ciência na sociedade. Agora, na pandemia que a gente está vivendo, a importância da ciência, a importância dos modelos científicos que nos dizem uma previsão lógica, baseada em dados, baseado em pesquisa, em ciência. Então, a ciência começou a responder. A ciência respondeu dizendo que nós temos 2 grandes epistemes na arquivologia: gestão de documentos e preservação e acesso, tá? Sendo que o acesso é compartilhado entre ambas essas epistemes. Mas, ao mesmo tempo que tem uma separação, tem uma união, que é a cadeia de custódia. Uma linha ininterrupta, que não pode haver interrupção nesses 2 ambientes, mas que eles são muito distintos. A gestão, ou os sistemas de gestão, eles têm que fazer produção, classificação, avaliação, eliminação. Então, olha, eu estou falando de eliminar documentos, de avaliar. Quando eu passo para o ambiente de preservação, é totalmente inconcebível eu falar que eu vou avaliar um documento no permanente. É crime. Então, o episteme mudou todo. Olhem como mudou tudo. Eu posso fazer o que eu fazia aqui na gestão, lá na preservação, lá no permanente? Não. Você não pode avaliar no permanente porque é crime. Artigo 25 da Lei 8.159, ou o próprio Código Civil. Não pode. Não, mas eu posso, então, simplesmente aplicar a tabela? Não pode. Se entrou no ambiente de proteção, o episteme muda, os fazeres mudam. Até as funções arquivísticas, se eu me basear, por exemplo, nas funções do Carroll Couture, eu aplico determinadas funções arquivísticas na gestão, corrente intermediário, ou ambiente de gestão, se eu seguir uma lógica mais australiana de recorde contínuo, e quando eu entro na preservação, muda sistematicamente. Então, olha, a ciência começou a responder. Eu tenho epistemes distintos, eu tenho referenciais distintos, eu tenho fazeres distintos, e ao mesmo tempo eu vou ter sistemas distintos também. Eu não posso ter um único sistema para gestão e para preservação permanente. Não, tem que ser outro sistema, outro local, sem interrupção, sem ruptura de cadeia de custódia. Então começou a ficar mais claro, a ciência começou a responder. A ciência respondeu que o documento digital é complexo, é específico, ele tem que ter cuidados especiais, ele não pode estar fora do ambiente. Eu não posso mais fazer aquilo que eu fazia antes desse conhecimento científico, que eu poderia ter um documento digital, salvo numa mídia, dentro da minha instituição arquivística, guardado numa prateleira, num HD externo.
Eu não posso mais. A ciência respondeu por que que não. Porque esse documento digital fora dessa cadeia de custódia, que eu posso entender como um guarda-chuvas, né? Uma égide controlatória, tá? Se eu tiro dali, eu vou poder fazer coisas nesses documentos de forma não autorizada que não estão sendo observadas pelos requisitos. Boa, requisitos. Aí a gente começa a ter outra abordagem da ciência. Requisitos. E aí o mundo inteiro, olha, não é só Brasil, o mundo inteiro começou a caminhar. Nós precisamos de requisitos para gestão. Estados Unidos construiu o DOD 5015. A União Europeia construiu o MOREC, Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados. O Brasil construiu o EARC Brasil. Mas notem, o que eu estou tentando dizer? Eu estou tentando dizer que isso é ciência. Isso é a pesquisa científica da arquivologia respondendo às demandas da sociedade. Tá? Aí ela respondeu essas demandas da gestão, ela respondeu às demandas da preservação, ela disse que na preservação tem que ter um ambiente de preservação específico, um repositório arquivístico digital confiável, um RDC-ARC, que está regrado pelo Estatuto Brasileiro, pelo CONARC, pelo Conselho Nacional de Arquivos, mas que também é uma norma ISO internacional, que é a ISO 14721, que é o modelo AIS. Novamente, baseado em ciência. Então, construiu o básico, construiu o arcabouço básico. As instituições produtoras e mantenedoras de documentos, a ciência, e agora eu preciso fechar essa tríade, eu preciso da formação. Eu preciso do ensino, eu preciso que o ensino esteja pautado, não estou falando no ensino focado exclusivamente no mercado, não. Eu estou falando no ensino focado na sociedade. Tá? A formação de um profissional que tem que atender uma demanda social de produzir, preservar, dar acesso, transparência ativa, prestação de contas da sociedade, mas tudo isso de forma autêntica, segura, com segurança jurídica, que não é o que está acontecendo no cenário brasileiro. Não é. Nós temos sistemas de tribunais de justiça que estão produzindo documentos digitais em sistemas de gestão sem requisitos. Então nós estamos falando que ele está indo contra tudo que a ciência diz. Um sistema de processo judicial que não obedece nem o dos Estados Unidos, que é o DOD 5015, nem da União Europeia, que é o MOREC, nem o brasileiro, que é o EARC, não arquiva mais, não recolhe para preservação, porque esse sistema de gestão de processos, ele mantém o documento fora da cadeia de custódia, num setor de TI, de informática, de processamento de dados, com ruptura da cadeia de custódia. Um termo que está na pauta governamental hoje, que quando foi pedido o vídeo da gravação daquela reunião dos ministros, a primeira coisa que saiu tem que preservar a cadeia de custódia. É pauta. Tá na pauta do ministro que não assinou um documento, mas que apareceu como assinado. Autenticidade e confiabilidade. Olha, a confiabilidade no momento da produção, completude. Autenticidade ao longo do tempo, quer dizer, manter o que era aquele documento, custódia, preservação e transmissão. Mas tudo isso precisa de uma preservação sistêmica. Preservação digital sistêmica. Num sistema, num arcabouço baseado na ciência. Com isso, a formação do arquivista nesse cenário atual de tecnologia, e aí eu faria uma pergunta retórica para a gente recuperar ela no debate. Quais as tecnologias atuais? Quais as tecnologias que o arquivista precisa? Digital, sistema digital para processo judicial, sistema digital para digitalização de documentos. O próprio decreto agora, 10278, que autoriza digitalizar e eliminar documentos. Tá autorizando, está publicado. Tinha a lei da liberdade econômica, mas que não estava regulamentada. Agora o decreto regulamentou. Se tornou muito mais perigoso. Então, com tudo isso, e muito mais ainda, que nós vamos poder desenvolver aqui no nosso diálogo, a formação tem que estar pautada nisso. A formação precisa contemplar
A formação precisa contemplar a abordagem sistêmica, o ambiente de gestão, o ambiente de preservação. Essa é a tecnologia atual. O que nós andamos fazendo, além de responder essas demandas institucionais? A gente tentou também ensaiar ou responder as demandas dos cursos de arquivologia no Brasil. Tem um texto meu, tem um artigo, tem uma apresentação na Reparc também, que eu já trabalhei sobre isso. Meu grupo de pesquisa também trabalhou. Que conteúdos, ou que conceitos, ou que abordagem, ou até talvez que disciplinas. Ir para disciplinas não é legal, não é profícuo nesse momento, porque daí eu já estou engessando na estrutura curricular, né? Então a ideia era, o que nós precisamos? Nós precisávamos, e a gente andou elocubrando até com a possibilidade de, no mínimo, 5 disciplinas ou componentes curriculares para serem dispersados durante a formação do arquivista. E isso considerando as pesquisas que existem sobre perfil do arquivista, a pesquisa do José Maria Jardim, da Maria Odila Cal Fonseca, sobre perfil dos alunos de arquivologia, outros estudos que também andaram estudando o perfil do aluno. Hoje, atualmente, na questão da pandemia, está em vogue novamente. Qual é o perfil do aluno de arquivologia? Com as tecnologias, com celular, com internet, com o EAD. Um aluno de arquivologia, ele tem desenvoltura plena numa webconferência, numa digitalização de documentos. Então, assim, a partir destas conjecturas, a gente foi além de estudar o cenário atual e a gente quis prospectar, tá? Cenários prospectivos futuros. Então, a gente viu que a gente precisava de uma disciplina que fosse de alfabetização digital para o aluno de arquivologia. Essa disciplina, ou esses conteúdos ou componentes curriculares, eles podem ser inócuos num curso de computação, por exemplo, sem necessidade nenhuma. Não precisa. Talvez não precise num curso de engenharia. Talvez. Eu estou elucubrando porque eu não estou trabalhando com dados sobre estes cursos. Eu estou falando sobre dados de perfil de alunos de arquivologia. Sim, nós precisamos. Sim. E essa é outra pergunta. Eu quero saber também dos colegas. Como é que está o perfil do aluno de vocês? Vocês acham que é importante uma disciplina de primeiro semestre que visa qualificar esse aluno, alfabetizá-lo digitalmente, trazendo o que é um ambiente digital, o que é digitalização de documentos, o que é um banco de dados, dados estruturados, como fazer uma planilha, como planilhar dados, como trabalhar com metadados, porque a gente também detectou que não adiantava, num segundo ou terceiro de semestre, começar com o aluno a trabalhar SIGAD, se o aluno não foi alfabetizado sobre tecnologias digitais. Então, essa disciplina seria uma primeira. E a gente prospectou 5. Uma segunda disciplina seria exclusiva de documentos digitais, o episteme do documento digital, do documento arquivístico digital. Que o documento arquivístico digital precisa ter forma fixa, que tem complexidade, que tem especificidade, precisa ser manifestado. Nosso objeto não é só a informação, é a informação manifestada num suporte, é a informação explícita, registrada. Então, eu preciso ter relação de suporte, eu preciso ter documentação. E aí eu começo a puxar, eu preciso de metadados de registro disso. Qual o esquema de metadados que registra a relação de fixidez? O PREMIS. O dicionário de preservação e o padrão de metadados PREMIS. Então, isso numa segunda disciplina focada com essa ideia, tecnologias para a formação do arquivista, para um currículo, para uma graduação em arquivologia no Brasil. A terceira, gestão, aqueles 2 epistemes, grandes epistemes da arquivologia, nós temos que ter gestão. Então, a terceira focada nos sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. Tentando trazer e tentando considerar que a gente estamos saindo de um mundo de ensino analógico da gestão de documentos, onde quando a gente perguntou para os alunos de arquivologia, alguns alunos, vocês já produziram e classificaram documento digital em um sistema de gestão? Em aula? Não.
Então, olhem a demanda que a gente tem. Esse aluno, ao mesmo tempo que ele aprendia a produzir, classificar, avaliar documentos em ambientes analógicos e fazia práticas em aula ou em laboratório, agora nós vamos ter que fazer essas práticas na formação, numa terceira disciplina focada em sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. Bem, chegamos agora à quarta disciplina, o episteme de preservação. Tá? Então, a parte de preservação digital, mas que não é a preservação digital aquela focada só nas estratégias. Vai passar por esse histórico, vai ter uma evolução. O que é preservação digital? Quando a gente superou a barreira dos 5 anos de longo prazo e chegamos à preservação permanente, porque é sistêmica, porque é baseada em normas, padrão, modelos e requisitos, que o documento digital tem que estar confinado. Olhem essa palavra, confinado. Desconfinou do sistema digital, não tem mais garantia de autenticidade, rompeu cadeia de custódia. Ele tem que estar confinado, eles têm que estar dentro de um sistema com requisitos, tá? Sendo observado, gerido, preservado e acessível, com transparência quando necessário, ou com segurança de preservação e restrição de acesso quando necessário. Então, esse era o fundamental. E aí a gente chega aos repositórios arquivísticos digitais confiáveis, os RDC-ARCs. O arquivo permanente digital, né? O ambiente digital que as instituições arquivísticas precisam. Se a gente olhar hoje, agora eu deixo de fazer a pergunta para o aluno e eu faço a pergunta para um arquivo, para uma instituição arquivística, para um arquivo municipal, para um arquivo estadual, para o arquivo do TJ, para o arquivo da Secretaria de Cultura, para a secretaria tal. Vocês oferecem, enquanto eram analógicos, custódia de documentos analógicos. O arquivo estadual oferece custódia de documentos analógicos. A pergunta é, vocês conseguiram fazer a transição paradigmática para oferecer custódia digital? Essa é outra pergunta para nós. Que arquivo no Brasil está oferecendo custódia digital em uma linha ininterrupta? Está oferecendo para receber documentos que foram produzidos no SEI, documentos que foram produzidos no SUAP, documentos que foram produzidos no CIGED, ou no SEI da UFSM, ou no Sapiens da AGU, da Advocacia Geral da União, em qualquer sistema do episteme de sistema, vencer o corrente intermediário é crime manter esses documentos lá. Eles têm que ser recolhidos para a guarda permanente, se são documentos de caráter permanente. Essa é a pergunta. Que arquivo no Brasil está oferecendo isso? Custódia digital e uma linha ininterrupta para manter a autenticidade. Então é mais uma necessidade que a gente tem de responder tanto à formação quanto a uma demanda de que as instituições não estão preparadas também. E aí apareceria, por último, a questão forense, a questão jurídica do documento digital, do status jurídico. Porque a sociedade está achando, os gestores estão achando, o profissional de TI está achando que basta com produzir um documento digital, assinar e salvar num HD. E está preservado e vai ser mantido e preservado ao longo do tempo. Não, infelizmente não. Assim fosse, seria muito mais simples a vida de toda a sociedade. Não é. Também estão achando que basta nem colocar uma assinatura digital que ninguém vai querer adulterar aquele documento de registro de posse, de terras. Que ninguém vai querer adulterar um saldo de uma conta corrente. Que ninguém vai querer adulterar uma decisão final com trânsito em julgado que tinha sido punido, que tinha tido uma determinada decisão e alterar aquela decisão. Ou cortar um áudio de uma oitiva que a parte final condenava e que se eu picotar aquele áudio eu me torno inocente. Então, assim, essas questões também. Mas, recuperando de novo, a gente chegou a pensar em 5 disciplinas, isso está publicado em artigo, isso tem um vídeo também que a REPAR, que é a Reunião de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, compartilhou, dessas reflexões. Passaram-se anos e a gente imaginava que isso já estaria
mais efervescente na área, os cursos já estariam implementando essas disciplinas. E essa é a pergunta, como está a UEPB? A UEPB já tem uma disciplina de repositório arquivístico digital confiável, já tem uma disciplina dessa alfabetização, já tem uma disciplina desse GAD, tem cursos no Brasil que tem. Não vou nem antecipar, vou deixar para o diálogo agora. Até porque na última Reparc já teve um curso de arquivologia no Brasil que apresentou a sua reforma curricular com essas disciplinas obrigatórias no currículo, com prática de pacotes arquivísticos, sabe? Com elaboração de pacotes CIP e AIP, apresentada por professoras, a coordenadora do curso estava lá e apresentou. Então, é esse cenário dispar e heterogêneo que eu quero dialogar. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que nós vamos normalizar esse Brasilzão profundo, né? Vamos chamar de profundo, porque nós temos estados que têm 2 cursos de arquivologia, que tem 3 cursos. Temos outros que nem tem o curso na capital. O curso é no interior e a capital parece que está descoberta, tá? da formação, da preparação do profissional. Tá? Então, essas são as preocupações, as tecnologias. Nós estamos preparando definitivamente esse profissional. Ao mesmo tempo, não é para lamentar, eu quero saber que ações nós podemos fazer. Como eu posso induzir? Como eu posso melhorar essa perspectiva? Porque nós fizemos prospecção e nós achávamos que em menos de 5 anos, prospecção são cenários cientificamente viáveis. Nos foram invalidados, não foram viáveis. Os cursos não chegaram nesse patamar. Então, qual é a nossa reflexão agora, que eu quero até tirar com vocês? O que mais dá para fazer? Mais eventos, mais fórum, mais discussão com os alunos? Como é que nós vamos conseguir fazer essa transformação digital na arquivologia? Mas lembrem que a transformação digital ela tem 2 desembocares, né? Ela pode ser por inovação sustentada, que é baseada em normas, padrões, modelos e requisitos, mas ela também pode ser a disruptiva. Afasta-se o profissional, afasta-se os referenciais e coloca um sistema qualquer lá na gestão, que é o que está acontecendo na realidade. Coloca um sistema para produzir documento digital sem requisito nenhum. Coloca um sistema para digitalizar documentos que não considera requisito, que não considera os fundamentos da ciência. Essa é a preocupação. É isso que eu quero dialogar aqui com vocês. Espero que eu tenha conseguido construir o argumento e passo a palavra para a gente seguir o diálogo. Professor Daniel, como sempre, reflexões ricas e muito importante para a arquivologia e nossos cursos de arquivologia. A gente anotou aqui as questões, a gente vai debater, e eu vou passar para Josemar, né, para ele, na fala dele, né, já é que ele é como é que eu vou dizer, ele é um dos nossos lutadores também na parte da arquivologia digital, ele faz parte do nosso núcleo estruturante nessa questão da UEPB, na nossa atualização dos currículos. Aí Josemar, na fala dele, já responde e ele já coloca algumas ações nesse sentido. Mas são muito ricas as reflexões e importantes para o arquivista do futuro. E a gente vai debater ao final, depois da fala de Josemar, todas essas questões aí. Contigo, Josemar, só habilitar o fone aí, você tem 30 minutos, ou pode se alongar mais para o debate. Bem, boa tarde, Daniel. Toda vez que eu falo com você, minha cabeça fica explodindo com milhões de ideias e problemas. Inclusive, nós estamos passando aqui na Paraíba por alguns deles, que é justamente a implantação de um sistema de gestão documental, onde nós estamos conseguindo colocar pelo menos um certo diálogo do arquivo, da arquivologia, mas essa é uma questão também que a gente pode também discutir, o tempo da administração e o tempo do arquivo. O tempo para elaborar um plano de classificação, uma tabela de temporalidade, porque a Paraíba não tem nenhum desses instrumentos. Então, a gente tem que fazer esses instrumentos, colocar esses instrumentos no sistema, e aí está uma confusão, porque o pessoal não quer implantar
porque as pessoas querem trabalhar com documento digital, mas não querem colocar as questões arquivísticas. E aí estamos numa discussão. Mas eu vou deixar isso para mais à frente. E eu vou falar, assim, a minha fala é pequena e ela vai se restringir à questão da UEPB, né? Eu vou dar o exemplo da UEPB, você falou de maneira geral, você deu alguns exemplos, o caso da UFSM, o caso da Universidade Federal do Espírito Santo, que foi ela que já colocou essas disciplinas, né? E aí, o que é que eu vejo? Eu vejo que o avanço, ele vai de acordo com as necessidades de mercado, porque a arquivologia como uma área interdisciplinar por excelência, e por tratar com um elemento, um documento arquivístico, certo? Que precisa, em determinados momentos históricos, de aproximações de diversas áreas para poder fazer o trabalho de organização, e aí eu digo isso pela própria história da arquivologia, né? Então, no início, estavam mais voltados para a história, depois nós percebemos os vieses administrativos do documento, as relações com as unidades produtoras, e puxamos para a gestão, trouxemos a administração, né? E agora, com a tecnologia de informação, está vindo, né? E não é de hoje, a gente pode dizer que não é de hoje. Na apresentação que eu fiz no CESA, inclusive na mesma mesa com o Daniel, lá em Coimbra, eu falei, e tinha, na minha apresentação eu coloquei que desde 1972 a arquivologia já trabalha com tecnologia, porque nós trabalhávamos com a microfilmagem, certo? Então, era a mudança, né, a migração dos documentos para um outro suporte, o suporte era o microfilme. Então, já tinha uma certa tecnologia, já era envolvida essa tecnologia de informação, certo? Só que houve o avanço das tecnologias, né, entrando a internet e o documento digital, e a gente precisou trabalhar também, a arquivologia precisou evoluir, como o professor Daniel falou muito bem na sua fala. No caso da UEPB, o nosso projeto pedagógico, ele é de 2006, o primeiro projeto pedagógico, ele é de 2006, né? Então, esse projeto pedagógico de 2006, ele trazia apenas duas disciplinas de tecnologia de informação 1 e tecnologia de informação 2, que era aquilo que o professor Daniel também falou, era uma espécie de alfabetização ou realfabetização do aluno em algumas coisas de tecnologia, o que é TI, conhecimento da máquina, editor e planilha de texto, bancos de dados, muito por alto, não era uma disciplina específica, né? Internet, metadados, serviços eletrônicos, e a disciplina que coube a mim, desde que eu estou aqui na universidade, essa disciplina coube a mim, né? Documentos digitais. E aí, em documentos digitais, eu trabalhava de maneira mais teórica, inclusive porque nós não tínhamos material para trabalhar de maneira mais prática. Então, era o quê? Transformação do documento em documento digital, os conceitos, as características do documento digital, a gestão eletrônica, a validade do documento digital, a preservação digital, metadados, custódia, todos esses elementos eram colocados em documentos digitais, né? Então, nós fizemos uma reformulação, né? E o novo projeto pedagógico foi implantado em 2017. E nós saímos de 3 disciplinas, praticamente, né? Ou seja, 2 de tecnologia de informação, 1 e 2, e documentos digitais, para 5 disciplinas. Não é bem as 5 disciplinas que o professor Daniel falou, né? Mas o que é que nós fizemos? Nós pegamos uma disciplina geral para dar essa alfabetização do aluno nesse mundo digital, nessa literacia digital. Então, ficamos com o fundamento da tecnologia da informação e comunicação. Essas disciplinas, a maior parte delas, tirando documentos digitais, elas são dadas por professores da área de tecnologia. E aí entra um outro problema que nós temos, que é ter professores capacitados para trabalhar com tecnologia para os arquivos, nesse sentido que nós estamos falando aqui. Porque muitas vezes o professor tem suas dificuldades, né? Eu, por exemplo, tenho algumas dificuldades técnicas de lidar com a tecnologia. Eu sou muito mais teórico do que propriamente prático. Então, foi quando nós começamos a conversar e dividirmos. Então, nós criamos 5 disciplinas: fundamentos, arquitetura de informação, gestão de tecnologias e sistemas arquivísticos. Essa disciplina ela é específica porque ela vai falar da gestão documental em ambientes digitais, né? Então, ela vai falar dos sistemas de gestão documental e os sistemas de preservação. Nós colocamos tudo ali dentro, não colocamos uma disciplina fora.
gestão de bancos de dados e estrutura e linguagem para organização e informação web. Então, a gente colocou essas disciplinas, hoje já estamos em novas discussões, o professor Sanderson participa do nosso pequeno grupo, são os professores de tecnologia, eu e o professor Sanderson, mais um funcionário da universidade, que é um técnico da área de tecnologia de informação, que nos dá o suporte no Campus 5, né? Felipe Galiza, professor Helder e professor Danilo. Exato. Esta equipe é ela que está montando, inclusive montando as disciplinas. O que é que nós vamos colocar nessa disciplina de sistemas? Como é que ela vai falar? Como é que nós vamos fazer a relação entre documentos digitais, que é teórica, e essa disciplina? Então, nós aproximamos. Então, o aluno vai ter, numa segunda-feira, por exemplo, documentos digitais de maneira teórica, aí ele vai ver todas as questões sobre custódia, sobre documentos digitais, conceito de documento digital, conceito de metadados, né? Cadeia de custódia, e quando ele vai na terça-feira, ele tem o dia todo com o professor Danilo, vendo a gestão documental, procurando ver sistemas, aplicar isso no sistema e ter uma aula prática, já que o professor Danilo tem esse viés da tecnologia, ele é da área de tecnologia propriamente dito. Então, nesse sentido, a gente conseguiu juntar essas duas áreas, a teoria e a prática, para que o aluno tenha essa teoria e prática, né, na sala. Nosso problema, e aí chorar um pouco as pitangas, nós temos um certo problema, porque os sistemas, para você implantar isso no software, ou implantar na universidade para estudar essas aulas, tem certas dificuldades. Então, nós tivemos dificuldades em implantar, por exemplo, o Hackathon e o EARC Brasil. O EARC Brasil não, o sistema... Arquivemática. Minha cabeça está péssima. É essa quarentena. Então, Arquivemática. Então, tivemos certa dificuldade em implantar esse. Por exemplo, nós não temos um sistema de gestão documental em que o aluno possa fazer experiências, ver esses sistemas. Então, a gente tenta baixar um que existe, software livre, para dar um exemplo para o aluno. Porque nós não conseguimos trazer para a universidade nenhum software, a gente não conseguiu SEI, a gente não conseguiu nenhum desses sistemas para colocar para a universidade, para que o aluno tivesse uma experiência, uma imersão nesses sistemas. Então, a gente está tentando, né? Esse é o primeiro semestre, onde que a gente está trabalhando com essas disciplinas, né? Então, a gente está trabalhando com os alunos e estamos em cima dessas experiências que nós estamos tendo, tanto os professores como os alunos, a gente está tentando fazer nas próximas reuniões, quando a gente voltar a uma certa normalidade, ver como é que foi essa experiência e saber se a gente pode fazer alterações. Então, o núcleo docente estruturante do nosso curso, ele está também atento, eu faço parte, o professor Sanderson, está atento justamente para perceber o quê? Justamente as alterações necessárias para que a gente possa melhorar o que nós temos. Então, nós estamos fazendo colocamos essas primeiras 5 disciplinas, estamos fazendo experiência com essas 5 disciplinas, verificando se essas 5 disciplinas se encaixam realmente nas necessidades do curso, se elas precisariam ser alteradas, se precisaria ser uma mudança de conteúdo, e aí essa passa a ser uma discussão do núcleo docente estruturante. A coisa interessante do nosso curso é que todos os professores fazem parte do departamento, isso é um ponto favorável para a gente, né? Nós não temos professores de um outro departamento que venha dar disciplina e depois volta para o seu departamento. Então, todos os professores é do mesmo departamento. Isso nos facilita a comunicação, o diálogo, e dizer, olha, nós precisamos que a tua disciplina tenha esses conteúdos, e aí explicar e discutir. Nós, por exemplo, tivemos uma reunião onde eu e o professor Sanderson estávamos explicando para o professor Helder e o professor Danilo as questões arquivísticas para que eles pudessem ter embasamento na parte técnica deles, de tecnologia, para poder trabalhar com os alunos. Então, isso está sendo uma experiência muito boa, né? E espero realmente que a gente consiga fazer com que essas questões que o professor Daniel levantou na fala dele, justamente sobre a preparação desse aluno para esse novo mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho totalmente tecnológico, que vai exigir dele essas questões arquivísticas voltadas e aplicadas na tecnologia. Então, é fundamental trabalhar essa tecnologia, mas é também fundamental que esse aluno tenha essa base arquivística,
Então, a gente não pode perder de vista esse embasamento arquivístico, né? E esse embasamento arquivístico nessas tecnologias é uma complementação para que a formação desse aluno ele seja o mais completo possível. Eu vou terminando por aqui e colocando essas questões para que a gente possa também ampliar no nosso debate. Obrigado e agradeço novamente a presença do professor Daniel Flores aqui com a gente. Obrigado, Josemar. A gente agradece sua fala e resumiu muito bem a vivência nossa da UFPB nesse sentido, né, como esse evento, essa roda de conversas, né, aproveitando um especialista internacional. Então, a gente coloca como exemplo essa discussão das tecnologias para curso de arqueologia, o nosso, né, que a gente está vivendo, e o professor Daniel vai nos ajudando também a melhorar e dar como exemplo para outros cursos, né, por exemplo, o da UFES, né, implantou. Eu confesso que eu não conhecia essa questão do reparque das 5 disciplinas, para mim é novidade, inclusive eu peço para o professor Daniel mandar uma referência para a gente colocar na descrição do vídeo, e aí para o pessoal que está nos vendo agora, eles possam pesquisar e estudar sobre isso, e aí vão até nos cobrar, né, Josemar? Sanderson, se você me permite, a fala do professor Daniel no reparque, que inclusive foi o reparque aqui de João Pessoa, já está no livro, saiu o livro do reparque, certo? E está a fala dele sobre isso, e também foi filmado. Então, acho que a filmagem, eu não sei nem se a gente encontra mais, mas o texto a gente tem. Inclusive, a minha apresentação no César, eu peguei muita coisa da fala dele, do reparque. Então, ele fala justamente isso, e uma coisa que eu achei extremamente importante e pertinente, ele fala justamente a estrutura necessária para se implantando essas disciplinas. Aí ele vai falando a necessidade do letramento, a abordagem sobre o Estatuto do Documento Digital, sobre os metadados, sobre a preservação, a autenticidade, a cadeia de custódia e o repositório. Ou seja, é o passeio desde a produção até a fase final do documento, eliminação e guarda permanente em ambiente digital. Ótimo. Eu peço para o professor Daniel também habilitar o áudio dele, eu acho que não vai dar microfonia, que agora é o debate aberto, né? É o que eu anotei de uma pergunta importante, eu sempre caminho com isso, é teoria e prática. O que a gente tem visto, o professor colocou muito bem, que as instituições vêm fazendo de CIGADs, entre aspas, né? Então está muito longe dessa teoria, que a arquivologia vem muito bem com o projeto Interpares, a professora Luciana Durante vem debatendo o mundo todo. Gostaria que o professor Daniel colocasse um pouquinho de que estratégias, aí já pensando no nosso aluno em formação, futuro arquivista, ele pode usar nas instituições para conseguir que o pessoal de tecnologia ouça as teorias arquivísticas. Sanderson, se você me permite acompanhar essa pergunta para colocar mais lenha nessa fogueira. Ótimo. A questão que nós estamos passando aqui na Paraíba é justamente a necessidade de encaixar no tempo administrativo as questões arquivísticas. A intenção do Estado em colocar um sistema de gestão e produção de documentos digitais sem os elementos arquivísticos, mas só que para colocar um plano e uma tabela, a gente precisaria fazer plano e tabela. Então, a gente tem um tempo, e esse tempo não está se coadunando. Só que, e aí entra aquela questão que você tem muito bem, que eu adoro aquele seu texto sobre transformação disruptiva e transformação, né? Disruptiva... Exatamente. Sustentada. Então, a gente está tentando fazer com que a transformação do Estado da Paraíba seja sustentada dentro das questões arquivísticas. Só que, não, mas nós queremos implantar amanhã. A gente vai implantar amanhã. Mas você não tem condições de implantar amanhã, você não tem plano, você não tem tabela, você não tem protocolo único, você não está planejando aqui a questão do repositório para você poder já produzir o documento, tramitou, é permanente, já enviar para o repositório, já fazer essa guarda no repositório. Então, a gente está com essa dificuldade. Eu gostaria que você falasse na formação, que é a pergunta do Sanderson, e nas questões administrativas. Como é que a gente consegue fazer, colocar na cabeça desse pessoal, professor? Ótimo. É um desafio tremendo, né, gente?
Muito. É incrível, é um trabalho hercúleo. Josemar falou muito bem que a gente, por mais que a gente queira fazer, as instituições já estão lá na frente. E até exatamente esse o gancho que eu peguei num primeiro momento, porque o Sanderson falou ali em formar um profissional do futuro. Tá? Eu vou aproveitar esse gancho exatamente para a gente fazer uma reflexão e que a gente fez também quando a gente foi prospectar a formação do arquivista daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 15, como é que vai estar a sociedade, como é que vai estar esse profissional, como é que vai ser a formação, essas disciplinas. Isso é um equívoco nosso. A gente admitiu isso. Nosso grupo de pesquisa aqui da UF, ele admitiu. Nós temos que parar de pensar lá no futuro, lá no profissional do futuro, e admitir que nós estamos atrasados. Não dá mais para nós pensarmos num futuro, não dá mais para pensar em construir disciplinas, abrir concursos com perfil tal, construir laboratórios para daqui 5, 10, 15 ou 20 anos, porque a realidade é qual? As nossas instituições já estão produzindo documentos nato digitais. Nossas instituições já estão digitalizando documentos e eliminando o original. Sem preservação digital, sem requisitos, sem garantia de fixidez, sem forma fixa. Então, essa era a pergunta, que eu queria aproveitar essa questão do profissional. Eu posso continuar chamando o profissional do futuro ainda? Eu já dei um pouco da resposta do nosso grupo. Não, não é mais profissional do futuro. É um profissional atual, contemporâneo e que nós já estamos atrasados. Aí o Josemar falou que a gente quer fazer determinadas ações de forma bastante sistemáticas, baseadas em ciência, baseados nos referenciais, só que não adianta, o barco está andando, o trem está andando, sabe? Nós vamos ter que ter ações muito mais dinâmicas. Nós não vamos conseguir fazer uma identificação arquivística como deveria ser feita, com toda calma e tranquilidade. Nós vamos ter que desenvolver metodologias ágeis. Tá? Nós estamos estudando agora identificação tipológica de sistemas digitais, porque a gente já perdeu o gap, o tempo que seria para definir tipologias que seriam produzidas num sistema digital. O que aconteceu? As instituições começaram a produzir documentos e sistemas digitais sem contemplar tipologia nenhuma. Então, eles nem sabem o que é informação, o que é documento, porque não foi estudada a ação que gerou, ou seja, a atividade, a definição de um tipo documental. A forma mais a atividade. Houve aquele perigo seríssimo que acontece, que é criar uma tela de um sistema digital, e eu posso até exemplificar aqui o caso que aconteceu muito seriamente nas universidades, que se a gente pegar o plano FIM, o CCD das instituições federais de ensino superior, que nasceu no primeiro momento, mas depois serve para qualquer IEF, inclusive Instituto Federal. Isso. Serve para qualquer, até particular também. Até particular, desde a portaria aquela que dá a amplitude plena do código de classificação, do plano, na verdade, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala na matrícula, a gente tem um rol de tipos documentais. Tá? A solicitação do aluno, a confirmação do coordenador, a efetivação, a negação de disciplinas, todas essas, cada uma delas tem uma atividade. O olho do arquivista, ele é treinado para isso. Nós somos treinados para enxergar a atividade e saber que em cada atividade tem um nome de documento, tem um tipo documental. A informatização equivocada que aconteceu dos sistemas é que o profissional de TI, por não conhecer o nosso referencial, ele foi lá e criou uma tela única chamada de matrícula. Então, o pedido do aluno, a efetivação do coordenador, o ajuste, tudo, virou um único documento. Um único tipo documental. É como se a gente eliminasse documentos permanentes em série. É um serial killer. Em série. Eu não estou queimando documento a documento, porque eu fiz um sistema que contempla
milhares de tipos documentais. Então, eu estou matando documentos, eu estou cometendo crime serial killer mesmo, em massa. Daniel, por favor. Se você me permite, essa questão de sermos serial killer, eu vejo aqui na universidade, por exemplo, no caso dos nossas cadernetas digitais, a caderneta do professor. A caderneta do professor é um banco de dados. Ela é um banco de dados guardado em um sistema de banco de dados. Se você, por exemplo, pedir uma caderneta de 2010, essa caderneta de 2010 ela não vai ter cadeia de custódia nem forma fixa. Por quê? Porque ela vai ser puxada os dados e formatada na estrutura de hoje. Aí você vai ver. Inclusive, eu até falo isso na minha sala de aula, eu já conversei isso com o Sanderson, e já apresentei isso na universidade também, no evento que nós fizemos. Então, por exemplo, a logomarca da UEPB, ela foi alterada. Então, se você pega a caderneta de 2010, quando era uma outra logomarca, e você pede para ser imprimir, para ver essa caderneta, você vai ver com a logomarca atual. Ou seja, a quebra da cadeia de custódia foi para o espaço, a gente foi serial killer, a universidade é serial killer. Então, basta um bom advogado para dizer, olha, como é que eu posso acreditar num documento que não tem forma fixa nem conteúdo estável? Claro, com toda certeza. Mas aí, assim, aproveito mais ainda, porque daí o Josemar falou numa questão do tempo. O Josemar deixou muito claro isso, né? A gente precisa de um tempo. Eu ligo esse tempo com o perfil do profissional, se é do futuro, se é de hoje, ou se a gente vai ter que admitir que esse profissional já seria do passado. Esse arquivista que teria que ter habilidades para tratar essas tecnologias desde o passado, desde alguns anos atrás, e que a gente não contemplou, como essas cadernetas, como a transformação digital das dissertações e teses, que hoje estão se transformando em documento digital nas universidades, mas que estão totalmente afastadas da gestão arquivística. Um mestrando, um doutorando, deposita a sua dissertação, a sua tese na biblioteca. Não tem mais um arquivo. Ele já é digital, num DSpace, sem cadeia de custódia, sem fase de gestão, como um objeto digital independente, e que ele está identificado lá no código e na tabela, novamente, a questão jurídica, legal, como documento de caráter permanente, que não está sendo preservado como tal. Então, nós vamos ter que admitir isso. Nós temos atrasos. Quando eu admitir que eu tenho atraso, muda o foco, a dinâmica muda. Eu não vou poder mais prospectar para implementar disciplinas no futuro. Elas são urgentes. Eu vou ter que correr atrás desses professores. Eu vou ter que correr atrás de laboratórios. O Josemar falou muito bem na questão de laboratório, e nem sempre a gente conta com os laboratórios adequados. Eu tive que criar alternativas para as minhas aulas. E estou criando até hoje aqui na minha instituição. Eu tenho que levar um computador com o software livre pronto, e os alunos digitam o IP da minha máquina, no seu celular, ou no notebook, ou num computador tal, para a gente começar a fazer essas práticas. Então, quando eu admitir que tem atraso, isso é importante, muda a lógica. Eu acho que é isso também que a gente vai ter que fazer um meia-culpa. Tá? A gente perdemos o time, perdemos o tempo na produção de nato digital, na digitalização, nos representantes digitais, na preservação, e nós vamos ter que mudar alguma coisa nisso. Eu fico, às vezes, um pouco incomodado quando eu chego para trabalhar com as minhas temáticas as minhas temáticas de digitalização, ICA-Atom, arquivemática, cadeia de custódia, e aí aquele arquivo, aquele profissional diz assim, mas professor Daniel, eu tenho outras questões, como por exemplo, eu tenho um problema no meu acervo analógico, eu tenho um problema no meu depósito, eu tenho um problema que eu ainda não tenho plano de classificação para determinados setores ou atividades. Então o digital, eu não vou tocar enquanto eu não acabar tudo do analógico. Eu não vou trabalhar com ICA-Atom enquanto eu não tiver todo o meu analógico organizado. Não, desculpa, é um equívoco. É um equívoco, a gente está refletindo sobre isso. Essa fala não é minha, essa fala é uma fala
suscitada pela pesquisa, de que o digital é mais complexo, o digital precisa de cuidados já imediatos, que o analógico precisa, mas que mesmo sem esses cuidados imediatos, ele consegue ficar preservado ao longo do tempo, ele consegue ser recuperado com forma fixa e conteúdo estável, a assinatura não tem problema de deslocar a autenticidade que tem no digital. Então, o digital ele tem um cuidado mais especial, mais urgente. Quando eu assimilar isso, aí eu vou parar com essa ideia de não tocar no digital enquanto não tratar e resolver todos os problemas do analógico. Eu acho que essas questões não podem ser tratadas de forma dissociadas. Não é à toa que agora na pandemia, agora na Covid-19, a gente está sendo demandado. O que nós estamos fazendo, nós área, nós arquivistas, nós arquivos, para colaborar com o isolamento, para colaborar com o acesso, com a transparência ativa? Aí vem a pergunta, o que nós estávamos fazendo antes da pandemia, prospectando e preparando para o meu arquivo ter transparência ativa? Que plataforma arquivística eu estava digitalizando e colocando meus documentos online? Então, notem como não posso desprivilegiar um setor em detrimento de outro, porque senão nós não teríamos pesquisa de construir carros elétricos enquanto eu não tivesse resolvido determinados problemas. Nós não teríamos ido à Lua, nós não teríamos criado o travesseiro da NASA, o modelo e etc. Nós precisamos atacar todas as frentes. E aí eu vou entrar na última questão e eu devolvo a palavra. Isso é pesquisa. Isso é ciência. Nós estamos formando um profissional no berço, no leito da ciência. O arquivista é um profissional de ciência, baseado em ciência, baseado numa abordagem científica. Ele não é um técnico. Sem nenhuma abordagem pejorativa ao técnico, extremamente necessário. Mas o arquivista é o que pensa a política, o que elabora, o que emana. Então, se eu não privilegiar que é ciência, que é teoria para ser aplicada, eu vou cair num lugar, num senso comum muito perigoso. Porque eu sou arquivista e eu vou começar a negar a teoria, negar a ciência. Seria como um profissional de TI começar a negar a ciência. Aí não precisa ter formação. Aí eu contrato um programador, um técnico com capacidades boas para programar naquele momento, que vai ser mais barato do que um profissional de TI de alto nível, mas que a curto, médio e longo prazo, ele vai ter problema na elaboração, na concepção de requisitos, no pensar, que é o que o arquivista tem. Ele pensa essas políticas, ele aprende a aprender. É isso que nós ensinamos aqui na academia, baseado em normas. A gente não diz que tem que usar um RDC Arc só porque ele tem robustez. Não, é porque ele é baseado em norma, modelo, requisitos, modelos de metadados, cadeia de custódia. Então é porque isso é baseado em ciência, em metodologias. Esse ranço de separar teoria e prática, a gente precisa abolir esse discurso. Nós precisamos levar para a sala de aula essa dicotomia teoria e prática e saber que a nossa prática tem que ser pautada em ciência. Senão, não precisa se formar. Minha filha, não precisa. Saia da academia e vá fazer um curso técnico, porque você não vai estar pautado em ciência, em pesquisa, em cientificidade. Tá? Eu só queria pegar esse gancho que você deixou sobre a questão de teoria e prática, né? Eu acho que essa questão de teoria e prática, ela caiu num senso comum de dizer a teoria na realidade não funciona. Mas a teoria não está funcionando é porque essa teoria ela está ultrapassada, ela precisa de ser reestudada, porque uma teoria ela tem que responder a uma dada realidade. Ou seja, ninguém coloca em questão a teoria da gravidade. Ninguém coloca em questão a teoria da evolução. Por quê? Porque essas teorias, você não tem, a não ser que você refute a partir, como coloca o professor Daniel muito bem, a partir de pesquisa, né, de uma ciência com depuração, com pesquisa, né, metodologia, aí você constrói uma teoria
para embasar aquilo. Então, muitos alunos chegam para mim, professor, mas na minha instituição eu não consigo não, porque na prática, olha, a teoria não muda porque a sua instituição não quer, ou porque o seu chefe não é arquivista, não entende aquilo que você está falando. A teoria é a mesma e a prática vai ser a mesma. O que ele quer é fazer uma meia sola aqui, para ver se consegue fazer do jeito dele. O jeito dele não é o jeito científico. Então, você tem essa questão de, muitas vezes, as pessoas não entendem o que é prática e o que é teoria, sabendo que a teoria, ela embasa a prática, certo? A arquivologia, ela é uma área técnica, mas é uma área técnica com embasamentos teóricos, certo? Um embasamento teórico. Então, você precisa dizer para as pessoas que você não é um mero técnico, você é uma pessoa que, para fazer o seu trabalho, você demanda da teoria. E a teoria diz que tem que ser assim. Agora, o problema que eu vejo é encaixar o tempo da instituição, o tempo que ela quer aquela determinada tecnologia, aquele determinado documento digital rodando no sistema, com o tempo da arquivologia para preparar esses elementos, os requisitos, os modelos, todo esse desenho teórico, a gente tem que preparar e dizer, olha, tem que seguir essa estrutura. Eu estou sofrendo isso agora, nessa questão com o Estado aqui na Paraíba, mas é justamente isso que você coloca, a teoria e a prática, elas andam juntas. A gente não pode deixar que o aluno pense que na prática a teoria é outra. Não, na prática a teoria é a mesma, certo? Se você está achando que a teoria mudou, então você está fazendo uma prática errada, você não está utilizando a teoria correta. Diga, Sanderson. Eu tenho mais uma colocação interessante sobre os requisitos. O EARC Brasil é de 2011. Nós estamos em 2020. Eu queria que o professor Daniel colocasse no cenário brasileiro, e eu vejo que o professor já fez palestra por todo o país, já foi para instituições, em que pé anda as iniciativas de softwares, citou vários, né? O CIO, tem o do Rio Grande do Norte também, como é o CIPAC, tem o SUAP, que também é do IFRN. Cigadoc de São Paulo. Se esse pessoal, né, a programação, os detentores dos direitos autorais desses softwares, eles buscam o EARC, porque certa feita numa capacitação do Arquivo Nacional em Maceió, eu perguntei para, acho que era Brenda e Lacombe, por que o Arquivo Nacional não fazia parcerias com as empresas nacionais, que é SERPRO e DataPrev. Aí falou da dificuldade, né, dessa questão toda, porque SERPRO é unidade, não, é uma empresa pública, né, então visa lucros também. Mas eu gostaria que o professor colocasse cenário no Brasil de quem está, eu sei que Santa Maria se aproxima muito de buscar esses requisitos. Vamos na questão um pouco mercadológica, né, e a gente vê que é iniciativas públicas de softwares. Eu já sei de um também, acho que é Electron, que vende para o Senado. Ele atinge 70% da EARC Brasil. Eu queria que o professor se colocasse um pouco sobre essas iniciativas de sistemas que tentam atender os requisitos do EARC. Sanderson, boa, ótima. Acho que a primeira coisa que tem que dizer é que não, as instituições e os desenvolvedores, eles não buscam o EARC Brasil. Não buscam, salvo raras exceções, eles não buscam o modelo de requisitos para sistemas informatizados. Mas aí, antes de eu seguir no modelo brasileiro, eu vou pular lá para o americano. Daniel, me permita incluir também aqui uma vírgula. Por favor. Tem a ver também, isso agora é uma elaboração minha, tem a ver também pela questão o EARC Brasil tem alguns requisitos, tem muitos requisitos, e muitas vezes requisitos que, assim, é quase que impossível você colocar aquilo tudo. E alguns requisitos que, pelo menos para a gente da arquivologia, são os mais importantes, que são os requisitos para o plano de classificação e para a temporalidade e para a preservação, como eles não fazem parte da prática deles, eu não sei se fica difícil deles entenderem, por exemplo, o que é um código de classificação. Falando com o pessoal aqui, o pessoal fica
conversando com o pessoal da Codata, que é a empresa de processamento de data aqui, a gente tem que dar uma aula sobre o que é o plano de classificação, sobre o código de classificação, para que serve, para que eles entendam isso. Agora, entregar um EARC Brasil para uma empresa que só tem pessoal de TI, eu acho que isso também deve ser alguma dificuldade. Eu gostaria que você complementasse, sabe, se isso que eu estou pensando agora... É uma dificuldade tremenda, sim. Mas aí, olha só, eu vou aproveitar e vou fazer o gancho lá fora. Vamos fazer o gancho nos Estados Unidos, vamos pegar o modelo deles. O modelo dos Estados Unidos se chama DOD 5015. DOD é de Departamento de Defesa, Department of Defense. E o modelo é o 5015, que tem os requisitos, que inclusive foi estudado para ser elaborado o modelo de requisitos brasileiro, o EARC Brasil, assim como o modelo para o judiciário, que é o MOREC JUS. O que acontece do norte-americano? Quando a gente dialoga com um profissional de TI de lá dos Estados Unidos, é impressionante e é satisfatório saber que quando ele vai desenvolver, quando surge uma possibilidade de desenvolver um sistema para produzir documentos de arquivo, ele sabe que ele tem que olhar o modelo de requisitos para documento. Olha isso é muito importante. Tá? Parece que eu estou chovendo molhado no que eu estou falando aqui. Um cara de TI, um profissional de TI, um desenvolvedor, um analista lá nos States, lá fora, quando precisa fazer um sistema para a área de documentos, ele vai olhar o modelo de requisitos específico para isso. O DOD 5015. No Brasil, isso não acontece. No Brasil, quando se tem que desenvolver um sistema para documento digital, de cara, documento arquivístico digital, quem é o profissional? O arquivista teria que consultar se tem requisitos, modelo de requisitos. Então, nós estamos falando que tem uma invisibilidade aí. Tem uma invisibilidade, tanto do profissional quanto da área. Tá? Então, assim, desde o princípio no Brasil, não aconteceu isso. Não é à toa que quando a gente procura na internet, eu quero um sistema para documento digital baseado no DOD 5015, que seja 100% com aquele modelo. Existe ou não existe? Existe. Existe. Eu posso listar até software livre, tem proprietário e tem livre. Inclusive, a gente usa para dar aula. O Alfresco. O Alfresco é 100% compliance ao modelo americano, ao DOD 5015. O Nuxel também é. O K-Tree, ou Knowledge Tree, também é. Mas aí vem a segunda pergunta. Esses sistemas são compatíveis com o brasileiro? Não. Não são. Por quê? Porque o brasileiro é diferente. O brasileiro tem o seu modelo de requisitos. Então aí a gente pode fazer um outro tipo de reflexão. Por que os nossos sistemas não contemplam requisitos? Tá? Eu tiraria inúmeras prévias, nenhuma conclusão, mas prévias eu tiraria no diálogo com os professores aqui. Todos os professores universitários, inúmeras prévias. Tá? Primeira, que a gente tem um atraso na área, tá? De que o profissional não estava qualificado, de que nem todo aluno ou profissional de arquivologia está preparado com os requisitos. Existe um desconhecimento do EARC Brasil. Existe, nós temos que ser sinceros. Nem todo aluno já trabalhou com os metadados de classificação do EARC Brasil. Se eu não tenho em aula, no laboratório, na minha prática, um SIGAD, no mínimo eu teria que trabalhar, vira o EARC, não está aqui do meu lado, está na outra peça lá, está na outra sala, está lá o EARC Brasil. Os metadados do EARC Brasil estão na página 94. Tá? Quem está assistindo, se quiser abrir o EARC Brasil, vai lá na página 94. Tem o código da classe, tem a identificação, tem a alteração de classe, encerramento de classe. Esses metadados, eles têm que ser dominados pelo aluno de arquivologia, eles têm que ser explorados. O aluno podia ter uma aula de Excel fazendo esses metadados. Ele poderia fazer um banco de dados utilizando esses metadados do modelo. Mas aí o profissional vai lá, ele vai trabalhar na prática e ele vai fazer um plano, mas ele não aborda o EARC Brasil. Ele não tem registro de alteração de classe. Ou vocês já viram algum arquivista fazendo isso? Ele não faz. Ele está
dissociado do modelo EARC. É como se o EARC Brasil fosse só para TI. E não, o modelo EARC é para o arquivista, é ele que tem que dominar. Isso que o Josemar acabou de falar. Então, assim, ó, primeiro momento, o arquivista tem que dominar mais o EARC Brasil. Tem. Segundo momento, nós temos que romper esse discurso de teoria é uma coisa, prática é outra. O EARC Brasil é aplicável. Tanto é que tem sistemas que são 100% EARC Brasil. O próprio sistema da DataPrev, o EDOC. E aqui vai um parabéns para a equipe lá da DataPrev. Uma pena que ele não é livre. Não é. Professor Daniel, só um adendo. Por favor. O nosso colega, o professor Daniel, trabalha lá e ele falou que eles abandonaram esse projeto, infelizmente. Exatamente. E aí vem os problemas políticos. E aí olha o que aconteceu lá na DataPrev. Além de ter o EDOC, que é compliance ao EARC, eles fizeram um projeto que eles ligaram a gestão à preservação. Tá? Eu não vou lembrar de cabeça agora aqui. Se alguém tiver conectado e quiser procurar aí o sistema da DataPrev, eles fizeram um convênio com uma empresa privada para fazer o empacotamento do EDOC e o recolhimento para um RDC-ARC, tá? Com uma empresa privada para oferecer. E aí eles foram para mercado, para oferecer isso em mercado. Tá? A DataPrev. Só que o que aconteceu? O cenário político brasileiro acabou dando inúmeros impactos à própria DataPrev, à própria institucionalidade do que é a DataPrev, do que vai continuar sendo a DataPrev. Tá? Além deles, gente, existe mais um rol. Vocês falaram aí do sistema da UFSM, o SI, Sistema de Informações para o Ensino, que sistematicamente a equipe de lá compartilha e vem fazendo um trabalho lindo, estão com assinatura digital, estão com memorando, documento avulso, que o maior sistema hoje, mais capilarizado em produção de processos administrativos digitais, que é o SEI, Sistema Eletrônico de Informações, ainda não produz documento avulso, ainda não produz memorando. Ele só produz processo. Ele dossieliza tudo. Isso é um perigo, isso é um ato diplomático. Fale, Josemar. Me permita aqui também entrar com outra questão. Você coloca aí os problemas políticos. E aí eu queria te levantar uma questão. A posição do Arquivo Nacional, ou seja, a fragilidade que o Arquivo Nacional tem diante do mundo político que nós estamos vivendo, né? Que vínhamos vivendo e que agora está bem pior, né? Ou seja, a posição do Arquivo Nacional, essa fragilidade dele, você considera que isso seja também prejudicial para a gente? Josemar, ótimo. Profundamente prejudicial. E aí vamos entrar numa questão que é sensível falar de instituições, porque por mais que eu tenha 1000 cuidados aqui, eu posso cair num lugar comum que é achar que eu estou fazendo uma crítica à instituição, aos servidores. Não, eu tenho que cuidar muito isso. E aí eu vou fazer antes o comentário. O Arquivo Nacional e o CONARC, o Conselho Nacional de Arquivos, tem profissionais do mais altíssimo nível, tem um trabalho magnífico. Por favor, Josemar, fale. Desculpe me interromper, eu também quero fazer esse adendo. Eu não estou criticando as pessoas do Arquivo Nacional, eu estou perguntando a fragilidade política, ou seja, não é uma questão de pessoas, é uma questão da instituição, essa fragilidade que essa instituição está. Inclusive, quando você perguntou na sua fala inicial, qual é a instituição que está fazendo custódia digital? Aí eu pergunto, o Arquivo Nacional estaria fazendo isso? Porque ele deve ser um exemplo institucional para a gente. Mas ele está numa fragilidade política porque a situação nacional veio se degradando há muito tempo. E aí essa é a questão. Eu não estou, e eu concordo com você, respeito, entendo perfeitamente as dificuldades e sei que tem profissionais extremamente competentes ali dentro. Agora, que existe uma fragilidade política, hoje existe. Quer dizer, claro. Esse é um sentimento que eu tenho. Não, e quando eu estou fazendo esse comentário, é para nós todos aqui. É para o Josemar, é para o Sanderson, é no sentido de contemplar o nosso debate aqui. Porque senão pode cair naquela análise mais
mais simplista de achar que é uma crítica à instituição, aos servidores. E isso acontece. Não. É isso que a gente quer deixar. Nós todos queremos deixar claro. Os trabalhos são magníficos. O EARC Brasil. Vou aproveitar outra questão que o Sanderson suscitou. O EARC Brasil está em revisão, está para sair publicação da nova versão do EARC. Está saindo, está sendo liberada a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, que inclusive no cenário atual ela foi extinta pela extinção das câmaras que não foram criadas por lei, que foram criadas por decreto. Tá? Isso saiu desde aquela decisão do governo que foram derrubados colegiados ou conselhos no Brasil inteiro. Então, acabaram as câmaras do Conselho Nacional de Arquivos, acabaram. Tá? Acabou a CTDE. Então, o que existe é a demanda de terminar o EARC Brasil, a sua versão 2, a sua versão 2.0, a sua atualização. Esse documento ele vai para o CONARC, para o Conselho Nacional de Arquivos. O momento é oportuno, porque está em consulta pública as representações para o CONARC. Tá? Estão os nomes lá na lista do grupo de ensino e pesquisa que a gente está respaldando, e são pessoas que têm uma responsabilidade política importantíssima de aprovar o EARC Brasil, que vai ser enviado para o Conselho aprovar para o Brasil inteiro. Então, um EARC mais atualizado. Então, olhem... Sr. Daniel, por favor. Josemar é candidato a membro do CONARC. Está lá na lista e tem um trabalho tremendo em nos representar. E vai receber o EARC Brasil para aprovar no âmbito do Conselho. Tá? E aí, o que vai acontecer? Nós teremos um outro estatuto melhorado de modelo de requisitos. Só que ainda assim, e aí eu vou tentar entrar no que o Josemar estava falando, mesmo com tudo isso, nós não estamos conseguindo tratar politicamente essa questão. Por que que o sistema que produz processos judiciais e processos administrativos no Brasil não contempla a norma do irmão do lado do Ministério da Justiça? Por que que o antigo MPDG adotou uma política, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que agora é Ministério da Economia, não respeitou o irmão Ministério da Justiça? Por que que foi adotada uma ferramenta que não tem requisitos? Então, essa é uma questão que é política, ela supera a questão técnica. Por mais que nós tenhamos uma ótima norma de descrição, traduções, que a gente tem o EARC Brasil, que a gente tem orientação para cenários desse GAD feita pela CTDE, que a gente tem trabalhos de outras câmaras, como a de audiovisuais, as CTDAs, inclusive com orientação para documentos audiovisuais, fotografias, sonoros. O que acontece que isso não vai à prática? Isso temos que fazer reflexão, é uma questão política, mas é bem mais complexo, não é só político. Tem a ver com profissional também. O profissional que está lá na ponta está qualificado, o profissional de TI está qualificado, ele está sabendo que tem que buscar o modelo de requisitos. Então, olhem, nós vamos ter que ensinar também o profissional de TI, não só o arquivista. O arquivista que não domina EARC Brasil, e que eu dialoguei há pouco sobre os metadados do EARC para classificação, eu vou ter que dar mais aula de EARC Brasil. Eu vou ter que usar mais os metadados. Tá? Então, essa é uma questão principal. A política, eu não consigo simplesmente preparar um arquivista para essa questão política do dia para a noite. Eu vou ter que preparar mais ele com a questão técnica, parar com esse discurso de teoria e prática. Ele é um profissional de ciência, profissional de universidade, fundamentado na ciência, e que ele vai ter que emanar mais políticas, política de classificação, política de avaliação, política de preservação digital. É muito mais importante a questão. Mas assim, está acontecendo uma mudança do AN. A gestão atual, a gente tem visto algumas ações estratégicas. Conversas, eu tenho acompanhado notícias, como, por exemplo, conversas com a AGU, com a Advocacia Geral da União, para o Sapiens,
para adequar o Sapiens aos requisitos do EARC para transformá-lo num CIGAD. Então, essas aproximações estão acontecendo. A questão do ITI, do Instituto de Tecnologia da Informação, assinatura digital, ICP, infraestrutura de chaves públicas, tem um diálogo lindo, fantástico acontecendo agora, um reconhecimento de que o certificado digital, a assinatura digital, não garante autenticidade. Garante o quê? Garante fixidez, garante no documento isolado, não no documento em contexto. Ele tem que ser preservado em ambiente, em contexto. Então, agora está na pauta do ITI, com o Arquivo Nacional, com os técnicos do Arquivo Nacional, isso. A questão do RDC-ARC para as assinaturas digitais, para a ICP, para a infraestrutura de chaves públicas. Isso está na pauta deles. Eu fui até chamado num determinado momento, acho que para dialogar enquanto universidade lá no ITI, mas agora é o AN mesmo, é a instituição de custódia, a instituição arquivística mais importante do país, que está fazendo esse diálogo com a ITI. Esse diálogo vai ter que ser muito mais incrementado, cada vez mais, aproveitar esse potencial que os profissionais têm lá dentro, que vão ter que vir para fora. Tá? Então tem muita coisa que é elaborada lá, mas que não vem para fora. A orientação técnica 03 do CONARC, cenários de uso da RDC-ARC. Quais cursos de arquivologia que estão abordando ela exaustivamente, construindo aqueles 3 cenários? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Então, olhem como existem gaps que nós vamos ter que dar conta dessa separação que existe. Tá? Vamos ter que melhorar, vamos ter que emanar política, vamos ter que atacar na formação, vamos ter que preparar esse arquivista com perfil político, emanador de política, manifestar política, mas esse profissional tem que estar bem qualificado. É o tema do que vocês me chamaram para dialogar. Qualificar os cursos de graduação para as tecnologias atuais, tecnologia digital, documento digital. Qualificar desde o início e formar um profissional muito mais preparado para a sociedade. Obrigado, professor Daniel. Contemplou com muitas questões, trouxe novidades, isso é importante, o fomento da ciência. O professor Daniel tem fomentado muito. E para finalizar, peço se o Josemar quiser corroborar também, seria mais uma reflexão. Como fazer, aí é o papo acadêmico de professores universitários, como fazer para nivelar os currículos de curso de arquivologia do país. Claro, sabemos que tem universidades federais, a nossa é estadual, né, Josemar? Tem a UEL também, tem outras estaduais também, mas eu vejo que a comunidade arquivística é muito unida, né? Então o Reparc puxa isso. Aí eu queria também saber do professor Daniel e também de Josemar também, ideias na questão de como fazer esse nivelamento. Claro que, enquanto o EPB, Josemar também é do núcleo, a gente vai ter um tempo agora para reformular o nosso currículo, né? Mas aí fica para o cenário nacional, como fazer esse nivelamento, claro, respeitando cada situação, cada estado, cada região, mas ideias, reflexões, né, para finalizar essa rica tarde de debate, e vai ser um sucesso esse vídeo aí. Obrigado. Olha, o Reparc tem debatido, esse é um tema que a gente tem debatido no Reparc, eu tenho participado de alguns, não fui a todos, infelizmente, mas é um debate que tem sido extremamente importante, tem também percorrido muitas dissertações e teses, eu já tenho visto algumas dissertações falando sobre essas questões. Assim, é um tema extremamente difícil, né? Porque, assim, você tem especificidades muito grandes em cada departamento, em cada curso, para corpo docente, né? Até mesmo a diferenciação entre corpo discente. Então, para mim, eu acho um pouco complicado. Dá para a gente ter uma ideia normal, olha, disciplinas gerais, disciplinas específicas, disciplinas da área de tecnologia de informação para arquivologia. Eu acho que dá para a gente pensar em grandes temas, deixando as especificidades. Esse, pelo menos, é o meu ponto de vista, tendo visto aquilo que eu tenho visto durante as discussões no Reparc. E também algumas discussões em dissertações.
É um tema um pouco espinhoso, mas a gente precisa aparar essas arestas para enfrentar a necessidade de, por exemplo, fazermos um Erasmus arquivístico. Né? A ideia de fazer um aluno nosso passar um tempo lá com Daniel Flores na UF, um aluno da UF ir para o Pará, um aluno do Pará ir para o Rio Grande do Sul, fazer aquilo que a Europa faz muito bem. Eu acho que seria interessante a gente tentar fazer um Erasmus arquivístico, justamente para a gente poder, inclusive, pegar essas diferenças. Eu tenho um bom profissional, eu tenho um Daniel Flores na UF, mas eu tenho uma Cíntia Roncalho em Brasília, eu tenho o pessoal do Rio Grande do Sul, eu tenho o pessoal da Bahia. Então, assim, dá para a gente fazer uma grande família arquivística. Essa, pelo menos, é o meu ponto de vista. Vou largar meu chimarrão aqui para dialogar. Concordo, Josemar, mas eu acho que o seguinte, eu acho que além do que já vem sendo discutidos nas reparques, e vem sendo discutido em outros fóruns, e vem sendo discutido nos NDEs, eu acho que nós precisamos de uma ruptura paradigmática. Tá? Eu estava muito na ideia de que já tinha acontecido a ruptura paradigmática e nós estávamos no instante da transição paradigmática, ou seja, instituindo um novo paradigma de que agora a preservação é sistêmica, de agora tem que estar confinado em sistemas digitais, de que os planos de classificação têm que ser elaborados em linguagens demarcados, em XML, EAD, porque é uma norma arquivística. Não, né, gente? Não sei se vocês vão concordar comigo. Vocês estão fazendo planos de classificação em EAD? Não. Nem eu estou conseguindo fazer com plenitude. A gente tenta, a gente experimenta, e isso não está acontecendo no Brasil inteiro. Tá? Nós não estamos trabalhando com planos de classificação em dados abertos. Tá? Nós não estamos publicando ele em dado aberto. Nós publicamos o plano de classificação em PDF, ou seja, um documento manifestado plano, não estruturado. Como é que eu importo esse plano de classificação para o SEI? Como é que eu importo ele para o CIE? Com trocentas mil classes e subclasses? Não. Quem está fazendo isso é um profissional de TI que aprende o fazer do arquivista e ele fica chocado quando ele pensa o seguinte: mas arquivista, você ainda não trabalha com dados estruturados para importação e exportação de plano? Vocês não têm um padrão de registrar classes e subclasses? Temos EAD, Encoded Archival Description. EAD, EAC, Encoded Archival Context, tá? E EAG, Encoded Archival Guide, tá? Para guias, para instituições arquivísticas. A pergunta é, nós estamos gerando EAG? Os nossos alunos, quando fazem uma descrição arquivística, entregam EAG? Não. Quando nós fazemos as autoridades arquivísticas EAC, Encoded Archival Context, nós elaboramos arquivos XML EAC? Não. Eu peço para o meu aluno fazer uma descrição, ou um quadro de arranjo, ou um plano de classificação, e me entregar ele em EAD? Olha agora com pandemia, gente, eu poderia dividir a minha turma de 30 alunos, por exemplo, fazer 30 subclasses, cada aluno trabalha com uma subclasse. Você vai trabalhar com a 010, você com a 020, com a 030, você com a 200.30, e cada um vai me entregar num padrão EAD, que é ciência. Olha como uma coisa está ligada à outra. Eu reforço ciência. O aluno vai ter que estudar EAD, descrição arquivística codificada, para fazer plano de classificação. Tá? Eu não estou aplicando toda a ciência. Eu vou ter que aplicar mais a ciência na formação do cientista arquivista. Então, os alunos poderiam me entregar esses planos de classificação num XML, na sua plataforma, na sua ferramenta, e eu unir isso e corrigir isso numa única plataforma. Então, isso não está acontecendo porque a ruptura paradigmática não aconteceu ainda. Nós estamos ainda discutindo nos NDEs essas questões que nós estamos refletindo nessa tarde, para ver se cabe, na maioria dos cursos de arquivologia, a pergunta é, dá para a gente botar um plus
Aí eu vou fazer uma brincadeira, um plus a mais? Ah, dá para ter um plus a mais e botar repositório digital confiável? Ou não dá para ter o plus a mais? Vamos parar com a brincadeira agora, só o plus, né? E aí eu não ponho o repositório por alguns motivos. Quais foram eles? Porque eu não tenho laboratório, porque eu não tenho professor para dar aula, porque o professor não está qualificado para isso. Não tem de estar qualificado ou não. Isso é ser arquivista. Se você é da área de arquivologia, você tem que saber. Se você não sabe, você vai aprender, porque é a literatura sua. Não é plus. Não é a mais. Tá? Não é um tempero diferenciado que você vai dar. É necessário, é fundamental. É parte do núcleo duro da formação do arquivista. Você tem que ir atrás. Se você não tem laboratório, bom, aí eu compreendo. Você não vai fazer prática, mas você vai dar a disciplina igual. Você vai formar ele em repositório arquivísticos digitais confiáveis, nem que seja só na teoria. Nem que você só ensine o que é o repositório, o que são os pacotes, de onde é que vem a norma, quem construiu a norma, o modelo OAIS, o modelo de pacote, os metadados adotados, a cadeia de custódia, e que mesmo que eu não consiga ir para a prática, tá? Tem que dar. Isso não está acontecendo, salvo raras exceções. Aqueles cursos que já têm essa disciplina, aquele professor que foi interessado, e o Josemar estava no último reparque e viu as professoras daquele curso que foi lá e apresentou, eu acho que estava, não, mas pela cara não, o Josemar vai falar em seguida, mas que a professora falou que fez prática de pacote. Ela apresentou isso na sua apresentação. Ela trabalhou com RDC Arc Arquivemática, os alunos fizeram pacotes, alunos da graduação de arquivologia, e viram os tamanhos dos documentos que submeteram e aquelas conversões que o Arquivemática faz para normalizar para preservação de longo prazo, que tamanho que ficou no final. E aí eles fizeram comparação do pacote submetido, ciência de novo. O nome do pacote submetido é CIP, está lá na norma. Para o pacote arquivado, que a norma também diz que tem um nome próprio esse pacote, que é AIP, pacote de arquivamento. Então, olhem como a gente começa a reforçar a questão científica. Ciência, baseada em normas, padrões, modelos e requisitos. Então, tem curso que está fazendo, e aí até dizer, o Daniel está fazendo, o outro está fazendo, mas isso não é legal. Todos os cursos têm que fazer. O Daniel tem que ser mais um só mais um. Todos os cursos tem que estar fazendo, e o Daniel tem que só dialogar com os outros, né? E aquele outro curso que ele está fazendo também, só dialogar. Como é que vocês estão fazendo? E aí vem a próxima questão. Quer dizer, eu sou obrigado a contemplar isso. Eu tenho que botar essa carga horária, eu tenho que criar essas disciplinas. Agora, quando eu não tenho laboratório, quando eu não tenho equipamento, quando eu não tenho um scanner para digitalizar, quando eu não tenho um computador com ICA Atom, que eu levo o meu pessoal para dar aula, quando eu não tenho um computador com arquivemática, nós tivemos que criar máquinas virtuais para que os alunos possam baixar a máquina virtual de arquivemática para poder trabalhar, porque o laboratório não estava à nossa disposição. Então aí vem a segunda questão. Como é com a ruptura paradigmática? Como é que um curso de enfermagem forma um enfermeiro se não tem um laboratório para injeção, para prática, para uso do ferramental necessário? Como é que um curso de computação não vai ter laboratório com computador? Como é que um curso de arquivologia não vai ter um laboratório com arquivemática, com RDC Arc, com ICA Atom, com digitalização? Como é que esse curso vai continuar só com papel, só com estante, só com caixa arquivo, só com microfilme? Não, gente, a tecnologia, olha nosso tema de hoje, tecnologias na formação do arquivista hoje. Nós estamos em 2020. Qual é a tecnologia de hoje? Nós estamos ensinando microfilmagem? Não, nós estamos ensinando documento digital, é o atual. Posso ensinar e devo ensinar sim, mas o atual é tecnologia digital. Então, eu vou ter que levar para os NDEs, para os núcleos docentes estruturantes, esse curso não poderia continuar formando sem contemplar esses requisitos fundamentais.
tem que ter um laboratório de fotografia digital, tem que ter um laboratório de digitalização, tem que ter um laboratório para converter VHS para documento digital, tem que ter RDC-ARC. Isso tem que entrar na pauta. Isso ainda não é pauta fundamental. A nossa pauta ainda é, eu vou trazer aquele erro tremendo, o plus a mais. Não dá para pôr o plus, que é o documento digital, que é o RDC-ARC, que é o SIGAD, eu não ponho. E aí eu ponho uma disciplina complementarzinha lá, uma tecnologia da informação 1, tecnologia da informação 2, que não é documento digital, que não é do núcleo básico mais. Do núcleo básico é gestão de documento digital, SIGADs, RDC-ARCs, diplomática forense digital e assim por diante. Tem que parar de achar que a gente vai continuar ensinando o que se ensina lá na computação como a tecnologia que a arquivologia precisa. Não, a arquivologia tem um construto próprio. Ela já fez a relação interdisciplinar e continua fazendo, e transdisciplinar, e ela tem um construto próprio agora de documento digital, de documento arquivístico digital, de cadeia de custódia arquivística digital, de RDC-ARC, que a TI não domina. Então não é um profissional de TI que vai dar essa aula. Quem vai dar essa aula é o profissional de arquivo, o arquivista, o profissional que vem investigar, independente da formação, mas que vem estudar essa temática, que estuda arquivologia. O profissional que domina arquivologia, ciência, e aplica a ciência na sua formação. Tem que haver essa ruptura paradigmática que, para mim, ainda não aconteceu. Perfeito, professor Daniel. Contemplou muito, nos ensinou muito e levantou uma bandeira importante de quanto a gente está atrasado ainda. E eu sempre digo isso nas minhas aulas, que o arquivista ele tem que se adaptar ao hoje. E o mundo é digital. E é um caminho sem volta. Perfeito. Eu acho que dessas discussões, elas são questões que já eram para ser resolvidas. Mas estamos batendo na tecla, mas vamos procurar soluções para que os nossos professores de hoje estejam capacitados para ofertar isso para os alunos. Porque os próprios alunos nos cobram isso. Não só os alunos, como o mercado de trabalho. As instituições cobram isso, já trabalham com nato digital. E o arquivista é o profissional que tem que se colocar à frente disso, porque já teve... até foi uma questão até que foi no Rio Grande do Sul, que um jornalista depois se desculpou e colocou que arquivista só trabalhava com papel. Aí foi feito um vídeo todo para desconstruir essa ideia bacana, para mostrar que o arquivista também trabalha com documento digital. E a questão é que, por mais que... E a teoria reforça, né? A diplomática contemporânea reforça ainda mais. O plano de classificação da tabela não é só para o suporte papel, é para o suporte digital, e claro que o digital tem as suas especificidades, as suas peculiaridades. E eu acho que foi muito importante. Eu vou passar para as considerações finais, né? Já tomamos muito tempo, professor Daniel, o professor Josemar também, e foi brilhante. Eu mesmo aprendi muito aqui, e me dá ideias para fomentar mais essas questões, e a gente, que é professor da área, trabalhar para formar um bom profissional qualificado para o mundo atual. Aprendi hoje, não é futuro, é o hoje, é o agora. E obrigado, eu passo para as considerações finais. Começando o professor Josemar, depois o professor Daniel, para finalizar, e aí a gente finaliza o vídeo. Bem, foi uma tarde em quarentena extremamente frutífera, né? Das poucas que eu estou tendo aqui nessa quarentena, mas para mim está sendo muito bom. Falar com o professor Daniel é sempre muito bom. Gosto de uma pessoa que, além de ser considero já um amigo, é uma pessoa que esclarece, que tem um conhecimento que a gente é sempre bom quando está conversando com ele. Então, assim, para finalizar, eu quero colocar
O curso de arquivologia da UEPB está aberto para suas visitas, para que você possa vir nos visitar, ver o nosso laboratório, conversar com a gente. Viu, Josemar? Só uma informação. Ele iria vir aqui em maio, mas por causa da pandemia, mas ele vai vir. Quando tudo voltar ao normal, se Deus quiser, ele está conosco. Então, ele vai estar conosco, a gente vai fazer essa capacitação com o professor Daniel. Eu fiz uma capacitação com ele lá no Rio Grande do Sul, com o pessoal do TJ, do TJ não, do TRT do Rio Grande do Sul. Aí a gente fez essa capacitação sobre arquivemática e o ICATOM. Foi muito bom, agradeço o professor Sanderson, agradeço o professor Daniel, imensamente reconfortante tê-lo aqui com a gente. Mesmo à distância, mas também juntos. Muitíssimo obrigado e uma boa tarde. Eu só tenho a agradecer, eu acho que foi ótimo, a gente conseguiu fazer um papo muito à vontade aqui. Eu pude refletir muito sobre aquilo que nos inquieta, me inquieta muito enquanto pesquisador da área, porque nós já fizemos pesquisas e nós já prospectávamos esses cenários em 5, 10, 15 anos, e esses cenários já venceram. E, na verdade, negaram a nossa prospecção, quer dizer, não deu certo, não dava certo, e nós estamos refazendo novamente esses cenários, e sempre a gente está com a ideia desse profissional do futuro, que esse futuro já foi superado. Essa é uma reflexão importante. E aí, dentro desse escopo que foi a nossa discussão, eu acho que a gente poderia tirar daqui de que o papel mais preponderante nesse momento é nós levarmos essas discussões para a NDEs, considerando a estrutura das universidades, os núcleos docentes estruturantes vão ter que definir qual é o perfil claro desse profissional que eu quero, como é que eu quero a desenvoltura dele nesse cenário digital, o que ele precisa. Eu vou ter que parar com a ideia nos NDEs, nas discussões dos núcleos docentes estruturantes, dessa ideia do plus. É necessário, é obrigatório, é fundamental. Tá? Esses componentes. Quais componentes? E aí as dificuldades que eu tiver, nós vamos ter que correr atrás. Porque nós não poderíamos abrir cursos de medicina sem equipamentos, nós não poderíamos ter um curso de engenharia elétrica sem nenhum componente eletrônico. A mesma coisa a arquivologia, nós não podemos mais continuar com cursos de arquivologia sem ferramental, sem laboratório, sem materiais fundamentais. E a pandemia veio para nos cobrar novamente. O que é que nós estávamos fazendo para a preparação desse cenário digital? Várias áreas estão se adequando, estão dialogando. Nós vamos ter que levar isso para os NDEs agora. Os núcleos docentes estruturantes estão com uma pauta tremenda, gigantesca para discutirmos a partir de agora. Então, muito obrigado a vocês dois por me chamarem, por me darem a possibilidade desse diálogo. Adorei, foi ótimo o diálogo. E aí eu vou só aguardar depois o feedback dos alunos em relação ao que a gente discutiu aqui. Obrigado novamente. Ótimo. Obrigado a todos. Aí eu só faço a lembrança, né? O lançamento oficial é dia 10 de junho, às 19 horas, na nossa página do Facebook, do curso de arquivologia, e também vai estar no YouTube, no canal do César. Muito obrigado aos dois grandes professores. Obrigado. E valeu. Tchau para todos. Tchau.